Gravando. Salmo 139, tá bom? Eu vou ler rapidamente para vocês. Vocês estão aí em casa, abram a Bíblia também, por favor. Me acompanhem na leitura, mas de forma silenciosa. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará, ou me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por um modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os seus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda havia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Só um minutinho, irmão, desculpa. Se os contasse, excede os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti. E como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Amém. Irmãos, hoje eu farei oração, mas eu vou começar a tomar um costume que a gente tem nas aulas de catecúmenos. A gente não tinha começado a fazer ainda, porque a gente está no comecinho. Mas é assim, nós fazemos pelo menos 2 orações aqui. Uma no começo da aula e outra no final. Então eu vou chamar vocês para orar, tá? Entendam isso como uma forma de discipulado também. Assim vocês vão aprendendo a orar. Tá bom? Então nós vamos, eu vou orar agora, ou melhor, eu vou pedir para o presbítero Tarcísio orar por nós, porque depois o presbítero Tarcísio vai precisar se ausentar, né, Tarcísio? Não sei se você vai precisar ainda. Aí eu oro no final. Isso mesmo, né? Vou ter que ausentar, sim. Você ora por nós, Tarcísio, por favor? Agora. Oro. Vamos orar. Obrigado. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos agradecidos por mais um dia de vida que o Senhor nos concede.
Louvamos agradecidos pela noite de sono que o Senhor nos deu, um sono reparador, que nos concede energia para o dia que começa, ó Deus, que o Senhor nos abençoe no decorrer desse dia, principalmente no decorrer desta aula, ministrada pelo nosso irmão Diogo. Tudo quanto for falado aqui tenha a tua aprovação e possa alcançar os corações, possa nos ensinar cada vez mais de quem é o Senhor, sobre o Senhor, o que o Senhor fez por nós, o fato de ter nos escolhido antes da fundação do mundo, sendo que nós não merecíamos nada, ó Deus. Muito obrigado por tão grande salvação. Cuida de cada um de nós, cuida de todos quantos estão aqui nesta sala, ó Deus, das pessoas que nos visitam também, nos honram com suas presenças. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, hoje e sempre. Amém. 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 Deus abençoe. Vamos lá, deixa eu ver se tem alguém aqui na espera. Tá, já aceitei a Célia. Vamos lá. Irmãos, então a aula de hoje é sobre Deus, tá? Vocês estão vendo o caractere que está aqui aparecendo à direita da tela de vocês? Esse aqui é o nome Yahvé, tá? É o pentagrama que nós chamamos. É o melhor, tetra, porque são 4, tá? Tetragrama. Pentagrama é outra coisa. Tetragrama, tá bom? Aqui, ó, o I, o H, o V e o H, tá? De Jeová, entendeu? Yahvé, enfim. Tá? Depois eu explico um pouquinho mais sobre isso para vocês. Aí eu escolhi colocar aqui o pentagrama, tetragrama, Jesus. O tetragrama aqui do lado aqui para nossa aula, tá bom? É o nome de Deus. Vamos lá. Já fizemos a leitura do nosso livro, daqui do nosso texto, continuando aqui com a nossa aula. Vamos lá, Deus. Bom, nessa aula nós vamos aprender, e na aula que vem, na verdade no decorrer de todas as aulas, mas hoje especificamente nós estaremos falando a respeito da doutrina de Deus, tá? Bem resumidamente mesmo, tá bom? Mas nós vamos estar vendo um pouquinho aí da doutrina de Deus. Deixa eu colocar vocês aqui em cima, aqui. Beleza. Continuando aqui, então. O mandamento mais importante, conforme o próprio Senhor Jesus Cristo, é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Tá aí o texto de Lucas 10, 27, que é o texto onde um fariseu chega para Jesus, né, e pergunta para ele: Senhor, qual é o maior de todos os mandamentos? Aí Jesus fala para ele, que como que você interpreta lá? E aí o homem respondeu, né? Amarás o Senhor, o próprio cara responde, né? Fariseus, amarás o teu Deus sobre todas as coisas, todo o seu intelecto, todo o seu, né? Tudo. E o outro semelhante a esse é amar o teu próximo como a ti mesmo. Jesus responde, né? Aí o homem fala assim, porque... E aí o cara explica aquilo que Jesus acabou de falar. E aí Jesus vira para ele e fala assim, ó, vejo que não estás longe do reino dos céus. Aí o cara fica tão envergonhado, diz que ele não ousa falar mais nada para Jesus. Mas esse é o maior de todos os mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, parecido com esse, é ao próximo como a nós mesmos. Então, você veja aí a relação vertical, né? Nós, Deus, e depois a relação horizontal, nós mesmos, né? Eu, você, né? O ser humano, a relação aí de horizontal. Primeiro vertical, nós, Deus, e depois horizontal entre nós, tá? O maior de todos os mandamentos, então, é amar a Deus. E quem ama precisa conhecer, ou pelo menos deseja conhecer. Quando eu comecei a namorar com a Priscila, minha esposa, eu quis conhecê-la, quis saber das coisas que ela gostava, daquilo que ela não gostava. A gente tenta descobrir o que a pessoa gosta, por quê? Porque a gente quer agradar, nós queremos fazer aquilo que ela gosta e evitar de fazer aquilo que ela não gosta, a não ser porque a gente é pecador, né? Porque somos pecadores, a não ser que a gente queira provocar ela, então a gente aproveita que a gente já sabe que ela não gosta e faz aquilo que ela não gosta só para provocar. Mas isso porque nós somos miseráveis pecadores, né? Mas no caso da relação com Deus, a gente não deve fazer isso, ainda mais que é uma
relação não horizontal, uma relação vertical, e nós estamos lidando com um ser que é superior a nós, tá bom? Mas se nós amamos a Deus, nós devemos desejar conhecê-lo, nós devemos almejar conhecer a Deus, tá? Você deve querer conhecê-lo, você deve querer conhecer aquilo que agrada a Ele, também saber aquilo que desagrada, para que você não faça, para que você evite fazer. No caso aí também, a gente é pecador e a gente vai fazer o que desagrada a Ele, mas nós devemos lutar contra isso, né? Contra o nosso pecado, porque aquilo que desagrada a Deus é pecado, e isso é grave, é uma afronta direta à santidade de Deus, é a quebra dos mandamentos de Deus, tá? Mas nós devemos conhecê-lo. Problemas. Nós temos um problema aí, tá? Coloquei até em negrito. O problema de conhecer a Deus é que Deus é um ser totalmente outro. O que eu quero dizer com isso? Deus não é igual a você. Ele não é igual a mim. Ele é um ser diferente, tá? Ele é incompreensível para nós, por vários motivos. Um deles é porque Deus é infinito. E nós somos seres finitos. E o infinito não cabe no finito. Tá? Você não consegue. É uma comparação bem aquém, mas só para vocês terem uma ideia, você não consegue colocar a cidade de São Paulo dentro dentro de Mogi das Cruzes, tá? Não cabe. Agora você imagina uma coisa, o infinito não cabe dentro do finito. Então, Deus, que é um ser infinito, não cabe dentro da nossa mente finita, tá? Então, ele é um ser totalmente outro, completamente diferente. Ele fala isso na sua palavra. Os seus pensamentos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Ele fala isso para a nação de Israel, mas isso se aplica a nós, né? Se aplica a nós. Ele fala, tem uma hora que o povo de Israel estava fazendo as coisas do jeito deles, né? E aí Deus fala para eles assim, ó, vocês estão achando que eu vou aceitar o que vocês estão fazendo, mas eu não sou, porque vocês pensam que eu sou igual a vocês, mas eu não sou como vocês. Deus não pensa como nós, Deus não age como nós. A nossa forma de imaginar que as coisas devem acontecer não é a forma que Deus escolhe fazer as coisas sempre, tá? Tem coisas que para nós parecem inconcebíveis, mas está dentro da lógica de Deus e para ele é o jeito dele fazer, tá bom? Então ele não olha o coração, ou melhor, ele olha o coração, nós olhamos a aparência. Então ele olha, Deus enxerga o que está no interior, nós enxergamos o que está no exterior. Então ele é um ser completamente outro. Como conhecer um ser desse? Se eu tenho dificuldade de conhecer vocês que são iguais a mim, se eu tenho dificuldade, às vezes, de conhecer a mim mesmo, às vezes eu acho que tem uma coisa em mim que está consolidada, que está acertada, que é um ponto pacífico dentro de mim. E aí acontece uma circunstância na minha vida e eu vou agir de forma totalmente inesperada. E aí quando acontece aquilo, eu falo, meu Deus, por que eu fiz isso? Isso só acontece só comigo ou acontece com vocês também? Eu acho que acontece com todo mundo aqui, né? Então, a gente tem dificuldade de nos conhecer. Imagine conhecer um ser que é totalmente diferente de nós, tá? Outra dificuldade, na verdade existem várias, tá? Eu coloquei só 3 aqui, que acho que já ajuda bastante a gente entender. Outra dificuldade é que ninguém jamais viu a Deus. Olha aí o texto de João 1,18, tá? Ninguém jamais viu, ou melhor, acho que não é João não, é Jó. Ou é João? Ih, agora deu branco. Vamos ler. Vamos ler para evitar aqui passar o texto errado aqui. João mesmo, desculpa, tá? Deu um branco aqui, ó. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito. Olha aqui o texto de João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então, nós conhecemos Deus através de Jesus. Jesus é a imagem de Deus, aquilo que a gente consegue enxergar de Deus, tá? Mas Deus é espírito, né? Ninguém jamais viu a Deus.
E aí, se você não vê, essa era inclusive uma grande dificuldade dos povos antigos de compreender o nosso Deus, porque ele não tem representação. Inclusive, confessando aqui pecados, eu estava procurando, né, uma imagem para, apesar que não foi um pecado, eu estava procurando imagens para colocar aqui na nossa apresentação, e aí eu queria colocar uma imagem da Trindade. Enfim, só que eu coloquei no Google lá, Trindade, aí o que aparece? Só imagens da Igreja Católica, né? Aquelas imagens, aquelas representações. Aí eu pensei comigo, falei, puxa vida, não vou encontrar. E aí eu falei, não, só encontro coisa católica aqui. Aí eu lembrei, assim, foi rápido, né? Isso, mas assim, me ocorreu, eu falei, é lógico, tonto. Nós não podemos fazer imagem de Deus. Então não tem imagem de Deus. Aí eu falei, a melhor forma então de representar seria com o nome, né? O nome dele, que é aquilo que nós temos dele, né? De representação. E aí eu falei, não vou nem pegar a imagem de Jesus, nada, vou colocar o nome dele aqui. Mas enfim, nós não temos como representar e somos proibidos de representar a Deus com imagem, tá? Com imagem, o que eu falo é pintura, e aí falando do Deus Trino, né? De estátuas e essas coisas todas, tá bom? Pois bem, ninguém jamais viu a Deus. Se nós não vimos a Deus, se nós não enxergamos a Deus, e é essa a dificuldade do povo do mundo antigo, que eu estava dizendo, é que eles não conseguiam ver o Deus de Israel. Então, para eles, se você não tem uma estátua do Deus, se você não tem uma imagem, uma escultura do Deus, esse Deus não existe. Os romanos, inclusive, achavam que os cristãos eram ateus, porque os cristãos não tinham imagens, tá, do Deus deles. Pois bem, continuando aqui. Ele também é um ser inacessível. Bom, quem pode chegar aos céus? Quem pode alcançar a Deus? Quem pode alcançar aonde ele está? Né? Que não é o céu, um céu comum. É um lugar espiritual, não é inacessível. Não tem como nós, então, por nosso próprio esforço, primeiro que a gente não queria. Nós não queríamos saber de Deus, né? O pecado nos afastou completamente dele. Mas ainda que desejássemos fazê-lo, nós não poderíamos por nós mesmos, porque Deus é um ser inacessível, tá bom? Então ele é um ser que a gente não consegue alcançar por meios normais. Então jamais conheceríamos a Deus se ele não se revelasse. Então, porque como nós conhecemos a Deus? O que nós sabemos de Deus? Aquilo que ele quis revelar para nós. Ele veio até nós, ele desceu até nós, né, uma linguagem, né, uma figura de linguagem. Ele desceu até nós e ele se revelou para nós. Ele disse quem ele é, tá? Para nós. Vamos lá, então. Seguindo aqui. Como foi que Deus se revelou? Como se deu essa revelação? Tá? Existem duas formas de Deus se revelar. Uma delas a gente chama de revelação natural e a outra é revelação especial. O que seria a revelação natural? É aquilo que está na natureza. Salmo 19 diz, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Ou seja, quando nós olhamos para o cosmos, quando nós olhamos para tudo isso que existe, quando nós olhamos para a grandiosidade daquilo que foi criado, daquilo que existe, né, daquilo que é matéria, daquilo que está aí, nós olhamos e quanto mais descobrimos a respeito do universo, né, nós temos algo nos diz, algo dentro de nós diz, alguém criou isso. Isso não pode ter sido obra do acaso. É lógico que o ateu ele vai tentar calar essa voz que tem no seu interior, imaginando que isso é fantasia, que ele aprendeu isso por causa da cultura. Alguns filósofos e o Alvin Plantinga trabalha bastante isso, explicando que, na verdade, não. A religião está dentro da nossa estrutura noética. Noética vem de nous, da mente. Então, dentro da nossa estrutura mental, existe a crença em Deus. É uma crença estrutural que não depende de nenhuma outra para existir. Todos os povos do mundo acreditam que alguém criou isso, tá bom?
criou isso tudo. E aí você vai tentar explicar quem foi que criou. Alguns vão dizer que foi o acaso, esse é o caso do o ateu, o acaso, simplesmente aconteceu, sem querer. Mas eles têm bastante problemas com isso. Penso que não, mas eles têm muitos problemas, tá? Outras religiões vão tentar explicar de outra forma. A nossa nos fala, né, que foi o Deus, né? Yahvé criou tudo isso, tá bom? Romanos 1 também diz que o que de Deus se pode conhecer está revelado nas coisas que ele criou. Então, de forma que todo ser humano é indesculpável diante de Deus. É lógico que você não tem o conhecimento estrito de Deus, tá? Então, os teólogos afirmam que teólogos são pessoas que estudam a Bíblia, a teologia, enfim. Eles afirmam que o conhecimento natural ou geral dessa revelação é suficiente para a nossa condenação, mas não suficiente para a nossa salvação, tá? Porque nós sabemos, pelas coisas criadas, que alguém criou. O problema é saber quem foi que criou. E para saber quem foi que criou, quem é esse ser que criou tudo isso, quem ele é, como ele pensa, ou pelo menos algumas coisas como ele pensa, né? Não tudo, mas alguma coisa da forma que ele pensa, da forma que ele age e tudo mais, nós precisamos da revelação especial. E a revelação especial está contida, pelo menos aquilo que Deus quis que nós soubéssemos, está contida na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Tá bom? Oi? Vou dar bom dia para vocês, tem que sair, tá bom? Beleza, meu irmão. Bom dia, boa aula a todos. Obrigado. Com Deus. Tchau. Até mais. Então, ó, essa revelação especial, ela está contida na Palavra de Deus, tá bom? Na Bíblia. Pelo menos aquilo que Deus quis que nós soubéssemos. Existe revelação especial fora da Bíblia? Deus se revelou de forma especial fora da Bíblia. Ou melhor, ele se revelou de forma especial e essa revelação não está registrada. Algumas delas não foram registradas. Por exemplo, se você for ler o livro de Apocalipse, tem uma hora lá que 7 trovões falam algumas coisas para João. E aí João vai escrever, Deus fala, não, isso você não vai escrever. Tá? Então isso foi revelação especial? Foi. Queria dizer o quê? Nada para nós. Tá? Era só para o João. Então isso era revelação, é revelação espiritual, ou foi, melhor dizendo, revelação espiritual, mas não é aquilo que serve, não servia para nós, por isso que não nos interessa, não precisava. Se Deus fosse colocar tudo o que ele fala, tudo que ele faz aqui na Bíblia, nós não daríamos conta de ler tudo ou de conhecer completamente. Então Deus foi sucinto, extremamente sucinto naquilo que ele tinha para dizer. E olha lá, olha o tamanho da Bíblia. Isso que ele foi bastante sucinto, tá bom? Nós já temos coisas suficientes para a nossa salvação, tá? Eu não vou ficar me detendo muito nesse ponto, mas é isso só para vocês saberem que é só uma questão de curiosidade. Querer saber de coisas que não estão na Bíblia e que Deus falou é uma bobagem, porque isso não interessa para nós, tá bom? É a mesma coisa de você querer saber a conversa de duas pessoas que eles têm. Aí é ser fofoqueiro, não é ser. Aí não tem nenhuma função teológica, nenhuma função para conhecimento de Deus. É só conversa que Deus teve com pessoas que era só entre ele e essa pessoa, tá? Que não interessava para Deus que nós soubéssemos, tá bom? Pois bem, vamos lá. Dentro da revelação especial, dentro da Bíblia, né, que é aquilo que legou-se, foi legado a nós, aquilo que nós temos, nós vamos ver 3 coisas interessantes que nos ajudam a compreender um pouco mais a respeito de Deus. Lógico que não dá para a gente analisar tudo o que se pode conhecer, não em 2 aulas, precisaríamos de uma vida inteira, tá, a respeito de Deus, mas três aspectos aqui que nós vamos tratar nessas aulas, nessas 2 aulas, que serão os nomes de Deus, a Trindade Santa, é importante nós falarmos disso, e os atributos de Deus, tá?
vou dar conta nesta aula hoje de falar, pelo menos eu pretendo, né? Dar conta de falar sobre os nomes de Deus, sobre a Trindade. Eu não sei se eu vou conseguir concluir o tema da Trindade, e os atributos de Deus, com certeza, não vou falar sobre eles hoje, tá? Ficarão para a próxima aula. Então, vamos lá. Os nomes de Deus. Aqui já tem um, né? Aqui é o nome dele sem nenhuma vogal, tá? Porque o idioma hebraico, ele é um idioma consonantal, tá? Então, ele não tem vogais. Foi só depois de Cristo, muito tempo depois de Cristo, que foram criadas as que a gente chama de massoras. Massoras são vogais para o idioma hebraico. Se eu falei grego, eu falei errado, tá? É hebraico, desculpa. O hebraico é um idioma sem vogal, tá? Ele é um idioma consonantal. Tá? Aqui só tem consoantes. Esse aqui é o iota, esse aqui é o het, é o vav e o het, tá? Então são três vogais. Iod, desculpa, não é iota, iod. Iota é o i grego. Vamos lá. Seguindo aqui, os nomes de Deus. Antes de nós irmos para começar o nome de Deus, eu quero falar um pouquinho de Confissão de Fé de Westminster. Irmãos, falei um pouco disso nas primeiras aulas. Nós temos alguns documentos que eles resumem, tá, aquilo que nós cremos, tá bom? No caso da Igreja Presbiteriana, o documento é a Confissão de Fé de Westminster e o Breve Catecismo e o Catecismo Maior de Westminster, tá? Existem outros também que são muito bons, tá? A Confissão Belga, nós temos o Catecismo de Heidelberg, tá? Que são muito bons, extremamente válidos, mas a Igreja Presbiteriana, por questão de organização, adotou a Confissão de Fé de Westminster. Nós vamos falar mais delas, vocês sempre vão ouvir falar dela nas aulas, tá? A Confissão de Fé de Westminster, ela apresenta uma definição de quem é Deus, no capítulo 2. Ela começa a Confissão de Fé, né, falando da Escritura Sagrada, no primeiro capítulo. No capítulo 2, ela vai falar de Deus e da Santíssima Trindade. Então, como que a Confissão de Fé, o documento que regula aquilo que nós cremos, tá? Aquilo que nós cremos, tá? Como que ele define Deus? Olha lá. Primeiro ponto aí da Confissão de Fé de Westminster. Há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível. Onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória, segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro remunerador dos que o buscam, e, contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. Então, essa é o primeiro ponto aí da definição de Deus, é uma definição muito profunda. E vocês não sabem como que foi. Essa reunião de Westminster, Westminster porque ela aconteceu na igreja de Westminster, na cidade de Westminster, na Inglaterra. Aconteceu no século 17, 1600 e pouco, tá bom? As pessoas que participaram dessa assembleia, eles queriam definir Deus. E eles não conseguiam encontrar uma definição de Deus. E aí, como eles não conseguiam chegar a uma definição de Deus, eles pediram para que um dos delegados, delegado, mas não é delegado de polícia, tá? Delegado é um participante da Assembleia. Ele fizesse uma oração. E aí esse homem começou a fazer a oração e ele orou desse jeito.
Ó Deus, nós sabemos que só há um Deus vivo e verdadeiro. E aí, quando ele terminou de orar, o líder lá da Assembleia, que estava presidindo a Assembleia, falou, anota o que esse homem acabou de falar, porque nós encontramos a definição de Deus. Então, acontecendo umas coisas bastante legais durante a elaboração da confissão de fé. E é algo bastante profundo, né? Tem bastante coisas profundas aí. O segundo ponto aqui do capítulo 2, aqui estão os textos, tá? Os textos bíblicos. Depois eu vou mandar o link, o PowerPoint para vocês, e vocês poderão acessar esses textos todos aqui, tá bom? Leia com calma. Vamos lá. Segundo ponto. Deus, ainda do capítulo 2, tá? Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência. Não deriva delas glória alguma. Olha só que coisa importante. Vamos parar aqui um minutinho. Deus não precisa de mim e de você. Ele não precisa de ninguém. Ele é totalmente completo nele mesmo. Tá? Ele não precisa de você para adorá-lo. Se você já assistiu filmes de mitologia, né, baseados em mitologia, filmes, por exemplo, da mitologia grega e tal, você vai ver que os deuses ali nos filmes, eles são retratados como seres que precisam ser adorados, eles precisam dessa adoração para viver. Se você assistiu, inclusive, aquele filme, como é que chama? Fúria de Titãs, o 2, os deuses ali, eles começam a perder força porque os homens não estão o adorando. Tá? Isso não é o nosso Deus. O nosso Deus não é assim. Ele não precisa de você e de mim. Ele não precisa da nossa adoração. Ele não precisa de nada. Tá bom? Ele é suficiente. Ele não deriva glória de nós. Inclusive, nós não podemos acrescentar glórias a Deus, porque ele é totalmente glorioso. E se nós adoramos a Deus, honramos a Deus, é em resposta àquilo que ele fez por nós. Alguém está me chamando aqui no bate-papo. Bom dia, pastor. Deus abençoe. Eu já admiti o Carlos aqui, tá? Que o senhor falou. É o outro Carlos. Não é o Carlos, padrasto do Gustavo, é o outro Carlos. Ele está aí? Pelo menos ele pediu aqui acesso. Agora eu não sei se ele está. Tá bom. Só informar, desculpe interromper assim. Pode falar. Olá, gente. Tudo bem com vocês? Celinha? Ele está aqui sim. Estou vendo ele aqui, pastor. Carlos Henrique. Cara, tá bom. Carlos, seja bem-vindo à nossa classe de princípios e doutrinas, classe de catecúmenos. Aqui a gente é uma classe que prepara as pessoas para se tornarem membros de uma igreja presbiteriana do Brasil. Nós aprendemos as principais doutrinas, história da nossa igreja, da nossa denominação. Você é bem-vindo. Eu estou passeando entre as classes aqui. Já fui na classe de Carlos, agora estou aqui. Carlos, você é bem-vindo. Você tem o meu WhatsApp? Fica em contato, fica à vontade, tá bom? Sim. Hoje à noite, pelo YouTube... Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço, puxa vida. Hoje à noite, pelo YouTube, vamos transmitir a nossa devocional noturna, né? Vamos falar sobre 3 virtudes do cristão. Ele deve ter muitas, mas vou falar sobre 3, tá bom? Um beijo para vocês todos, boa aula aí, queridos. Seja bem-vindo, Carlos, e todos os demais. Um abraço. Pastor. Obrigado aí. Tchau, tchau. Tchau. Seja bem-vindo, Carlos, e os demais irmãos que estão aí, tá? Então, vamos lá. Então, ele não precisa de ser glorificado por nós, tá? Pelo contrário, olha o que a confissão diz. Não deriva deles glória alguma, nenhuma, né? Alguma, mas somente manifesta a sua glória em nós, tá? Nelas. Não elas, as criaturas, né? Nós. Nelas, por elas e para elas e sobre elas. Olha só, ele não deriva a glória de nós, ele não precisa de que nós o glorifiquemos, ele não tira a glória de nós, assim, no sentido de precisar ser exaltado por nós. Pelo contrário, ele manifesta a glória dele em nós, tá? Ele é a única origem de todo ser, só dele, e isso é importante para vocês entenderem João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1. Olha, ele é a única origem de todo ser, tá bom? Dele, por ele e para ele são todas as coisas, e sobre elas tem ele soberano domínio para fazer com elas
para elas e sobre elas tudo quanto quiser, tá? Lembra lá em Romanos, quando o Paulo escrevendo, né? Ele fala, quem é o vaso para dizer pro oleiro, né? Por que me fizeste assim? Não me põe aqui, eu me põe lá, né? Por que me colocou aqui? Me coloca lá. O vaso não fala com o oleiro. Oleiro é o nome da profissão de pessoas que fazem barro. Vaso. Barro não precisa fazer, tá? O barro já está feito. Faz vaso, tá? Então, o oleiro é a pessoa que manipula barro para fazer vaso. Então, o vaso não fala nada para o oleiro, porque o oleiro é o Senhor, ele é o Criador, tá? Então, a gente não fala nada, nós dependemos tudo dele. Ele faz o que quiser de nós. Nós precisamos, então, confiar que ele faz o melhor, né? Lembrando que Paulo fala também, né? Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, mesmo quando, e aí, seu propósito, tá? Para aqui o texto bíblico. Agora, eu estou falando, Deus sempre faz o melhor, mesmo quando não parece aos nossos olhos que isso é o melhor, tá bom? Nós precisamos confiar que ele está fazendo o melhor. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele, o escritor dos Hebreus diz, né? Todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele a quem havemos de dar contas, prestar contas. O seu saber é infinito, infalível e independente da criatura, de sorte que para ele nada é contingente ou incerto, tá bom? Nada pega Deus desprevenido. É isso. Olha como que é profunda e completa essa confissão de fé. Gente, olha, é uma recomendação. Até o final do curso, você tem que ler a confissão de fé. É rapidinho, tá? Eu li acho que em 3 dias. E volta e meia eu estou voltando nela, lendo ela novamente. Gosto muito da confissão de fé do Westminster e dos catecismos, tá bom? Nada é incerto, nada pega Deus desprevenido, tá bom? Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em todos os seus preceitos, da parte dos anjos e dos homens e de qualquer outra criatura, lhe são devidos todo culto. Então, toda criatura precisa cultuar a Deus. Todo serviço e obediência que ele há por bem requerer deles. Então, se Deus quiser requerer de nós, o que ele quiser requerer de nós, nós temos que dar a ele, porque ele é o dono de tudo, de nós, tá? É a Deus, tá bom? Os textos bíblicos estão aí, depois você lê. E o último artigo aqui do capítulo 2 diz o seguinte, é da Trindade, tá? Na unidade da divindade, há 3 pessoas de uma mesma substância. O termo grego é homousios, tá? Poder e eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é nem gerado, nem procedente. Aqui, essa parte aqui é derivada do credo niceno e Atanásio, tá bom? Depois eu mando esses documentos para vocês. E se vocês quiserem conversar comigo sobre isso, pode me chamar e eu explico o que são os credos depois. Vocês conhecem o credo dos apóstolos, né? A palavra credo significa creio, tá? Aquilo que os apóstolos criam. Não foram os apóstolos que escreveram, mas ali você tem um resumo daquilo que os apóstolos ensinaram. Resumi bem, mas você tem outros credos, outros creios, que são mais amplos, e eles tratam de questões mais que não foram tratadas, ou foram tratadas bem resumidamente no credo apostólico. Então você tem o Atanásio, o Niceno, de Niceia e outros aí, tá bom? Muito bons, recomendo a leitura também. Não é nem gerado nem procedente, o Filho é eternamente gerado do Pai, o Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Pessoal, isso aqui é muito complexo, eu levaria um tempão para explicar para vocês, tá? Mas é só a ideia de que Jesus é filho de Deus, mas se é filho, a nossa ideia de filho é que o filho vem depois do pai. Então, para explicar isso, o Atanásio, ele explicou, ele e os pais capadócios, o João esses dias me perguntou a respeito disso, os pais capadócios, Gregório de Nazianzo, Gregório de Nissa e o outro, eu esqueci o nome, eles desenvolveram essa ideia de que Jesus é filho, mas ele não vem depois do pai, ele é eternamente gerado. É a forma que eles conseguiram tentar explicar algo que é inexplicável, tá? A Trindade é o grande mistério, um dos grandes mistérios da Bíblia. E o Espírito Santo procede do Pai e do Filho,
porque quando Jesus subiu, ele enviou o Espírito Santo, tá bom? Então, por isso que ele procede, mas não quer dizer que ele deriva, tá, do Pai e do Filho, mas simplesmente porque ele enviou, né, o Pai e o Filho enviaram ele a nós, tá bom? Vamos lá, seguindo aqui, senão a gente não dá conta. Os textos bíblicos estão aqui, vamos lá. Nomes de Deus. Uma das formas pelas quais nós conhecemos a Deus é através dos seus nomes, tá? Através dos nomes. Por que a gente estuda? Por que eu vou estudar com vocês aqui? Por que o autor do nosso livro colocou os nomes de Deus ali? Por que estudar isso? É uma coisa. Eu achava também assim, nossa, que coisa boa, né? Estudar o nome de Deus, que cultura inútil, mas não é. Quando eu entendi que não era. Por que nós estudamos os nomes de Deus? Porque Deus ele não tem nome como nós temos nome. Ele não chama, o nome de Deus não é, ele não tem nome como eu tenho nome, Diogo, tá? O nome de Deus, eles são assim, seriam melhor explicados como se fossem títulos, tá? Que ele mesmo se dá. E esses títulos, eles são uma forma de Deus revelar algo de si para nós, tá bom? Então, quando ele se dá um nome, normalmente é ele que se dá um nome, ele se revela por algum nome, ele está mostrando algo do seu caráter, algo da forma que ele age, algo da forma que ele pensa, algo do seu relacionamento conosco. É por isso que é importante nós estudarmos o nome, porque é uma das formas de nós conhecermos a Deus. Por exemplo, eu falei para vocês aqui, o Carlos chegou agora, esse caractere, vocês estão vendo meu mouse se mexendo aqui, né? Balança a cabeça aí, Renan, que eu estou te vendo aqui na minha tela. Sim, o André também? Então, beleza. Obrigado. Guilherme, obrigado. Então, esse caractere aqui, ó, é o nome de Deus que eu disse, tá? Esse aqui é o tetragrama. Tetra de 4 e grama é de gráfico, tá? De escrita. Esse aqui, ó, é o nome de Deus. Quando foi que Deus se revelou com este nome? Ele já tinha dito para Abraão o nome dele, mas quando Moisés pergunta, aí ele vai explicar mesmo, ele vai falar assim, ó, vocês conhecem a história, se não conhecem eu vou contar rapidinho. Moisés, ele tinha 80 anos, e ele estava bem vigoroso, as pessoas naquela época viviam um pouco melhor que nós, tá bom? Menos poluição, menos umidade no ar, tudo isso muda a nossa expectativa no sentido de longevidade, tá bom? Moisés estava com 80 anos, 40 anos ele tinha passado no Egito, e mais 40 anos sendo pastor no deserto. E um dia ele está pastoreando as ovelhas de seu sogro, porque depois que ele fugiu do Egito, Moisés foi morar numa região chamada Midian, e ali em Midian, ele conhece um homem chamado Jetro, ele casa com uma das filhas de Jetro, tá? E aí ele fica 40 anos ali, cuidando ali associado ao Jetro, cuidando das ovelhas do Jetro, já é meio que sócio do Jetro, né? E aí um dia ele está no deserto e ele vê uma sarça pegando fogo. Uma sarça é um arbusto, tá? Ele é comum de regiões áridas. E é comum, às vezes, a sarça pegar fogo. O problema é que aquela sarça pegava fogo e não queimava, não desaparecia. Foi isso que espantou Moisés. Ela queimava, mas não se consumia, ou seja, ela não desaparecia, não virava carvão. E aí Moisés falou, olha, eu vou ver o que é aquilo ali, essa grande visão. E quando ele está indo, Deus fala com ele, olha, Moisés, tira a sandália dos seus pés, você está pisando em terra santa, tudo mais. E aí Moisés sabe que ele não está em qualquer lugar, ele está na presença de Deus, um Deus que ele não conhecia direito, tá? E aí começa um diálogo entre Deus e Moisés. Deus fala, olha, escutei o clamor do meu povo. Note, o povo não clamou a Deus, o povo só reclamou, tá? Israel não conhecia Deus direito, tá bom? Quando vocês viram na novela lá que passou, o pai do Moisés, né, o Anrão, orando e clamando, fazendo um clamor muito forte para Deus, esqueça isso, isso é coisa da novela. O povo de Israel não sabia, quando Moisés chegou lá, eles não sabiam nem, enfim, nós clamamos para qualquer Deus aí, qual foi que respondeu? E aí Moisés fala, olha, quem respondeu é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o eu sou. Tá, vamos lá.
E aí Moisés pergunta, olha, quando eu chegar lá e o povo lá, o povo de Israel, os hebreus, né? Ainda não é povo de Israel, né? Os descendentes de Abraão, né? Os filhos de Jacó perguntarem que Deus que te enviou, o que eu respondo? A resposta de Deus foi: eu sou, te enviou. O que Deus está revelando? Ele está dizendo que ele é o Deus que é. Ele estava indo para o meio de um povo lá, o Egito, e especificamente ali para o povo, né, os descendentes de Abraão, que estavam envoltos num monte de divindades, que não eram. Mas quem estava enviando Moisés era o único Deus que existia. É o Deus que é. É isso que Deus quis revelar ali, quando ele falou, eu sou quem sou. Tá? Diga a eles, o eu sou, o Deus que é. Tá? O Deus que existe de verdade. Tá? Existir já é um conceito até que nem cabe direito a Deus. Tá? Porque tem certas contingências que não cabem à pessoa de Deus. Ele é o Deus que é. Tá bom? A gente fala que Deus existe no sentido que a gente consegue explicar, mas ele é o Deus que é. Tá? Então ele chega no meio de um povo que adora um monte de Deus que não é, que não são, que não existem de fato. Então, na verdade, o que Deus está dizendo, o que Moisés está dizendo para aquele povo? Que Deus que te enviou. E aí Moisés está dizendo o único que existe. O Deus que é. Olha que profundidade você tem só em uma palavra, em um nome. Ele é o Deus que é. Tá bom? Olha só, por isso que a gente estuda o nome de Deus. Tá? Então, toda vez que Deus quer revelar algo diferente da sua personalidade ou do seu caráter, ele se dá um novo nome. Tá bom? Ou as pessoas dão um nome para ele, baseado nisso. Mas vamos lá, seguindo aqui, senão a gente não dá conta. Tem muita coisa para falar. Vamos ver alguns nomes de Deus aqui, que eles revelam nas Escrituras. Ó, eu fui bem legal, eu sei, os meus professores do seminário iam me matar por isso, mas eu coloquei para vocês aqui os caracteres em hebraico dos nomes de Deus, tá? Só para conhecimento. Talvez você diga, que conhecimento inútil, mas como eu sei que vocês gostam dessas coisas, entendeu? De ver o negócio lá em hebraico e tal, vocês acham bonito e tal, então eu vou colocar aqui, porque é legal, né? É legal a gente ver como que aparece lá na Bíblia. Então, vamos lá. O primeiro de nome de Deus, que eu acabei de falar para vocês, é o nome... Deixa eu pensar um pouquinho que minha câmera está piscando aqui. Melhorou. O primeiro nome aqui é o hebraico, é o Yahvé, tá? Que eu coloquei aqui. Vocês vejam, esse pentagrama aqui, ó, o tetragrama, tá vendo aqui, ó, que eu estou mostrando, o que está aqui no nosso lado direito, é a mesma coisa que está aqui, ó. Só que o que mudou um pouquinho é o tipo, a forma da letra, tá bom? É o formato da letra, mas é a mesma coisa, tá? É o formato da letra. E aqui já está com as vogais, tá vendo? Ó? Aqui está com o I, tá bom? Aqui você está com o A, tá? E Havé, tá bom? Essa seria a pronúncia do nome de Deus. É uma tradução utilizada na nossa Bíblia em português. Senhor, né? É a tradução para esse nome. Toda vez que você encontrar, tá? Isso é importante você saber. Toda vez que você encontrar na Bíblia, na sua Bíblia, a palavra Senhor com todas as letras grandes, né? Com todo em caixa alta, com caps lock ligado, caps lock. O inglês, minha pronúncia em inglês não é muito boa. Eu leio melhor do que falo, tá bom? Então, toda vez que você encontrar a palavra Senhor com todas as letras maiúsculas, ali é uma tradução. O que você teria ali no hebraico é o termo Yahvé, tá? Você pode encontrar, encontrar Yahvé, Yoá, tá? Yová, tá? Isso são todas as variações possíveis do nome de Deus. Por quê? Porque, lembre-se, as vogais foram incluídas depois, tá bom? Originalmente não tinha vogal. Então, uma vez eu perguntei para o meu professor de hebraico, falei, professor, o certo é Jeová ou Yahvé? Aí ele deu risada e falou assim, Diogo, não entra nessa vida não, cara.
Isso é uma discussão inútil. Primeiro porque o J é um problemão em todos os idiomas. Cada idioma ele tem um significado. Em grego, você não tem J, você tem o I com som de J. Nos escandinavos, o J tem som de I, e ele pode ser consonantal ou não, no latim também. Então, variando do latim para os espanhóis e italianos, ele já passa a ter som de R. Então, não entra nessa jogada, não, que isso aí é armadilha. Não importa se é Jeová. A gente usa Yahvé só para diferenciar dos testemunhos de Jeová, mas é possível também a tradução de Jeová. Então, isso aí é briga inútil. Bom, em português ficaria esse tetragrama ficaria assim, ó, YWHW, tá bom? Mas vamos lá, essa é a tradução do nome Jeová. Então, toda vez que vocês encontrarem Senhor com todas as letras maiúsculas, é a tradução de Jeová, Yahvé, tá bom? O outro nome seria Adonai, aqui, ó, o caractere hebraico é esse aqui, ó, com esse pinguinho aqui em cima, que é o O, tá? O Azinho aqui embaixo, tem dois tipos de A no hebraico, tá? Esse A aqui e esse tracinho aqui, ó, tá vendo esse tracinho? Estão vendo meu mouse? Esse tracinho e esse Tzinho aqui embaixo são o A, tá? E aqui é o Yod, que seria o I, bom? Então, esse pinguinho em cima aqui é uma das formas do O, tá? Tem duas formas para o O também no hebraico. Adonai, tá? Ela é traduzida na nossa Bíblia por Senhor somente com a primeira letra maiúscula. Então, toda vez que vocês encontrarem a palavra Senhor na sua Bíblia, é a tradução do termo Adonai, tá? Então, Deus está se revelando o que aqui? Que Ele é o Senhor. Nós somos escravos dele, nós somos servos dele. Ele é o Senhor. Tá? E você pode não gostar do termo escravo, mas essa é a palavra que é utilizada no Novo Testamento para se referir a nós. Tá? Que é traduzida em nossa Bíblia por servo. É a palavra doulos. Tá? Doulos, que é escravo. Beleza? Então, ele é o Senhor, ele é o soberano. Tá? A outra palavra é o Elohim. Aqui está o Elohim, tá? Esses três pinguins aqui é uma das formas do E, tá bom? E, L, ó, esse aqui é o Aleph, não tem som nenhum no hebraico. O L, que parece esse aqui que eu tô em cima. O Ozinho, ó, tá vendo? O Elohim, aqui é o H. O I, uma das formas do I, é esse pinguinho mais o Yod. E o M, Elohim, você pode encontrar desse jeito lá no hebraico, ou simplesmente a forma diminuída do nome, que é El, tá? Deus. É a tradução utilizada na Bíblia em português para substituir o termo Elohim, tá? Inclusive, curiosidade aqui para vocês, a palavra Elohim é uma palavra em plural. Sempre que você encontrar essa terminação aqui, ó, I, M, tá bom? Ó, I-M no hebraico, você tem um plural, tá bom? Então, Elohim. O singular seria Elohá, tá? Seria o singular. Então, o Deus ali, já logo no princípio criou Deus ali, o termo ali é Elohim, tá? Eu não vou gastar hebraico aqui com vocês, muito mais o termo ali é Elohim. Beleza, vamos lá. Outro nome, e aí se refere ao aspecto do fato de Deus ser Deus. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Beleza, pastor. Pastor, eu vou ver depois. O pastor está conversando comigo aqui no bate-papo, está falando de um outro aluno chamado Felipe. Beleza, pastor, eu vou colocar o senhor como administrador lá do grupo, se eu não coloquei. Assim o senhor pode incluí-los no WhatsApp, tá bom? Tá bom, mas primeiro vamos aguardar um pouquinho para ver se eles realmente se definem participar da classe Catecúmenos. Hoje, como eles entraram em contato comigo via WhatsApp, eu estou aqui no computador, preparando sermão, gravando algumas coisas, eu dei atenção a eles, né, e entendi ser a melhor coisa indicá-los para a classe de princípios e doutrinas. Né? Porque parece-me, eu não sei, mas devem vir de outras igrejas, outras denominações. Tá bom? Aí, desculpa ficar interrompendo vocês, tá? Ô, Felipe, tudo bem? Agora tem um parceiro para vocês, Felipe com 2 P's, tá bom?
Agora tem dois Felipe. Felipe, desculpa ter saído ontem, mas eu recebi um telefonema e eu tive que... Chato você ficar se dividindo em 2, 3 aqui, né? Tá bom? Um beijo, amo vocês, sabe? Oh, como eu Imagina, amo pastor, vocês. tudo certo. Vocês moram no meu coração, viu? Deus Amém. abençoe. Um beijo. Amém. Tchau, Amém. tchau. Deus abençoe. Vamos lá, então. Então, tá? Pegar aí Elohim evidencia o fato de Deus ser Deus, tá? O único que é. Elion, tá bom? Bom, eu não vou explicar o hebraico para vocês não, senão eu perco muito tempo explicando esses negócios, tá? Aqui é Elion, tá? É a escritura hebraica. E eu tô mostrando daqui para lá porque o hebraico, a gente lê ele da direita para a esquerda. Ele é diferente do grego, que nós já vamos ver aqui já já. E do português também, né? Então, eu leio daqui, ó, acompanha meu mouse, daqui para lá. Então, aqui você tem o E, Lo, ele, né? Li, tá bom? On. O O aqui, em cima do Vav, o O em cima do Vav é O, mesmo, tá bom? E o N aqui no final. Elion. Significa altíssimo, tá bom? Deus altíssimo. El Shaddai. Deus altíssimo significa que ele é elevadíssimo, extremamente elevado, né? Lembra aqui, ó, do El que eu mostrei aqui para vocês, ó? O El aqui de novo, tá vendo que o E aqui ele tá num outro formato do E, tá? Vamos lá. El Shaddai, tá bom? Então, El Shaddai, outro nome de Deus aqui, e que significa Deus Todo-Poderoso. Então, o que ele está revelando com o nome El Shaddai? Que ele é o Deus que tem todo o poder. Ele não tem algum poder, ele não tem muito poder, ele tem todo o poder, tá? Todo o poder. Em hebraico, ou melhor, desculpa, agora saindo do hebraico indo para o grego, a palavra Yahvé, ela seria escrita dessa forma aqui, ó, ego em mi, ou rego remi, tá? Toda vez que o grego começa com uma vogal, ele tem esse pronúncia de gutural, tá? De tá? Como se eu tivesse, nojento, não vou nem falar. Quando, puxando alguma coisa, vocês já entenderam, né? Enfim, tem esse som, tá bom? Então é rego remi, ego em mi, eu sou. Isso é importante porque esse ego em mim, ou Yahvé, é o nome de Deus. Só que Jesus emprega para ele. E aí nós vamos ver um pouquinho a respeito disso daí. Então, o que a gente enxerga aqui nessa definições de nome? Bom, ele é o Deus que é. Todos os outros não são. Tá? O único que existe. Ele é o Senhor. Nós somos seus servos, seus escravos. Tá? Ele é um Senhor bom. Mas nós somos servos dele. Eu não quero um Deus assim, mas esse é o único que existe. Mas eu não posso adorar um Deus desse. Ele não precisa de você, a gente já viu isso. Tá bom? É você que precisa dele. Então ele é o único que é, ele é o Senhor, ele é Deus, tá? Ele é altíssimo, muito acima de nós, muito acima de nós. Aqui na minha câmera nem cabe o que seria, né? Muito acima de nós. Ele é todo poderoso. Tá bom? Vamos lá, continuando. Tem outros, né? Rafa, ele é o que cura, né? El Rafa, ele é o que cura. Inclusive o nome Rafael significa cura de Deus, o Deus que cura, tá? Chamar, ele é o Deus que está presente. Shalom, né? Deus da paz, tá bom? Shalom é paz, né? É o Shalom, Deus da paz. É o Chamar, Deus que está presente, tá bom? Tsekenu, né? El Tsekenu, Deus, justiça nossa. Enfim, tem outros nomes aí, não vou ficar passando os outros nomes para vocês, é só por curiosidade. Deixa eu ver aqui. Trindade, vamos lá. Vamos entrar na questão da Trindade. Fala, Carlos, que levantou a mão. Pode abrir. Oi. Tem uma canção. O Henrique? Pode falar. Tem uma canção que fala acerca dos nomes de Deus, né? Sim. É muito interessante para quem quer memorizar, né? Não somente memorizar, né? Eu não lembro qual que é o nome dessa canção. Eu também não lembro, mas é do Kleber Lucas. Só que assim, ó. Jeová Rafa, meu Senhor, isso. que cura toda dor, te ser pequeno Yahvé,
minha justiça é. Daí é muito legal dá para tipo memorizar os nomes, Alguns nomes, os né? títulos de Deus, né? Verdade. Se quiser, depois eu ponho Exatamente. essa música lá no grupo, tá? Para vocês ouvirem. Mas beleza, essa música realmente tem bastante. É do Kleber Lucas, essa música, eu esqueci o nome dela também. É isso mesmo. Isso mesmo. Isso. Se você encontrar aí, você fala aí, Carlos, tá bom? Escreve aí no chat, tá bom? Vamos lá, então. Irmãos da Trindade, eu vou começar e, pelo jeito, não vou terminar, tá? Já achou? Deixa eu ver aqui. Deus forte. Ó, o pastor já colocou aqui. É isso mesmo que ela começa. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, o todo-poderoso Adonai. E aí ele vai falando. Isso mesmo, do Kleber Lucas. Se alguém quiser escutar depois, tá? Ela ajuda a memorizar o nome, alguns dos nomes de Deus, tá bom? Vamos à Trindade. Pessoal, a gente utiliza, lembrando sempre que todas as nossas analogias empregadas a Deus, elas são capengas, tá? Mas a gente tenta arranhar um pouquinho aí da superfície de quem Deus é, tá bom? Então, vamos lá. Uma das formas de nós representarmos Deus é através como dizer isso? Esse desenho, tá? Esse infográfico. Então, veja só. Ele está em latim, tá? Essas expressões aqui são em latim. Mas vamos lá. Eu falei latim, porque ele espirrou aqui. Piada boba, cara. Então, aí, mas ele espirrou de verdade. Então, aqui nós temos o pater, né? Pai, filhos, o filho, Espírito Santos, o Espírito Santo, tá bom? Então, assim, ó, uma forma assim, que arranhar um pouquinho do que é a Trindade é que o Pai não é, não é o Filho. O Filho não é o Espírito Santo, o Pai não é o Espírito Santo. Porém, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, tá? As três pessoas compõem quem Deus é. E é por isso que eu coloquei o ego em mim lá, para vocês entenderem. Então, agora indo para a doutrina da Trindade, que é uma doutrina extremamente importante. Ela é atacada por algumas seitas. Por exemplo, Testemunho de Jeová, deixa eu ver quem mais. Os adventistas eles têm uma compreensão equivocada a respeito de Trindade. Muçulmanos também. Só que assim, cada um deles de uma forma diferente, tá? Outro grupo, Testemunho de Jeová, adventistas, muçulmanos. Mormon. Quem? Mormons. Mas os mormons também, mas os mormons são bem muito loucos, bem diferentes, tá bom? Os modalistas, tá? Modalistas é uma espécie é uma heresia que eu conheço, assim, de denominação que defende o modalismo. O modalismo cada hora só tem uma pessoa. Deus é composto de uma só pessoa, não tem três pessoas na divindade. É uma só pessoa que faz papéis diferentes, tá? Então, uma hora ele faz o papel do Pai, outra hora ele faz o papel do Filho, outra hora ele faz o papel do Espírito Santo. Isso não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia não ensina isso. Um grupo que defende isso são o grupo, talvez vocês não conheçam, ele não é muito famoso, mas foi muito famoso na década de 80, 90, comecinho dos anos 2000, mas aí hoje ele não é tão famoso mais, mas é o grupo Voz da Verdade, que eu acho que além de mim, do pastor aqui, talvez poucos conheçam. Talvez um outro que veio aí de uma igreja pentecostal conheça, mas tirando nós dois, acho que poucos conhecem. Eles são modalistas, tá? Eles não acreditam na Trindade, eles acreditam que só existe uma pessoa na divindade. Essa pessoa, uma hora, ela faz o papel de pai, outra hora ela faz o papel de filho, outra hora ela faz o papel de Espírito Santo. Isso é uma heresia. A Bíblia não ensina isso, ela ensina que são três pessoas que compõem a divindade, tá bom? Que compõem Deus. Tudo isso que eu estou falando é uma forma de tentar explicar, aproximar vocês desse grande mistério que é a Trindade, tá bom? Então vamos lá. Oi. Só uma dúvida, modalistas e unicistas é a Kelly aqui com o Carlos? Sim. Modalistas e unicistas é a mesma... É que quando eu falo unicista, eu estou dizendo que eles acreditam que existe só uma pessoa.
único, né? E modalismo é um outro aspecto dos unicistas, porque, então, eu estou evidenciando dois aspectos do mesmo grupo, tá bom? Modalista, porque ele acredita que essa única pessoa, ela tem, se apresenta de formas diferentes, entendeu? Então, eu vou dar mas é a mesma coisa, tá bom? Quem foi que falou comigo? Kelly aqui com o Carlos. Kelly, tudo bom? Então, como que eles explicam isso? Eles diriam assim, ó, que é como eu, por exemplo, vou dar um exemplo de mim. Eu sou professor secular, dou aula de história numa escola pública, tá bom? Eu sou mesmo, de verdade, de fato. Eu sou pai de família, pai dos meus filhos, né? Pai do Pedro e do André. E eu sou, por exemplo, seminarista. Então, eu sou essas três coisas. Se você falar assim, você conhece o Diogo? Conheço. Ele é professor de história, né? É verdade, eu sou professor de história. Eu estou exercendo essa função lá na escola. Aqui em casa, eu sou pai de família. E no seminário e na igreja, eu sou o seminarista. Entendeu? Então, são três coisas mas é só uma pessoa, só eu. Tá? E por isso que a gente fala que eles são modalistas. Eles entendem dessa forma. Tá bom? Entendi. Então, é isso que a Bíblia ensina. E aí nós vamos ver, talvez não hoje. E talvez não. Certamente não hoje, porque já são 11h31. Tá? Mas aí a gente deixa aqui o rostinho para vocês. Eu vou mandar os slides já com as coisas que vocês já vão ver do restante da aula. Vocês podem olhar, tá bom? Falando aí de discussão, mas eu não vou me alongar, porque eu não vou conseguir terminar isso em 10 minutos. Tá? Então, não adianta ficar aqui, aí eu vou delongar muito a nossa aula, ficar muito tempo a mais na nossa aula, mas eu já vou mandar o spoiler, vocês já irem degustando. E pensem nisso como o princípio da glória, tá bom? Se vocês estão gostando, né? Também, ou então pode ser o fel, né? Se vocês não estão gostando. Mas é por aí. Eu vou interromper aqui o nosso compartilhamento e eu vou aqui para o encerramento desta aula. Tranquilo aí, irmãos? Estão conseguindo acompanhar? Gostaram do hebraico, né? Sim. Vocês gostam do hebraico, por isso que eu coloquei lá, eu sei que vocês gostam. Então, gostaram de ver o grego lá também, né? O grego é legal também. Eu gosto muito dos dois. Latim também é legal. Tá? Latim é legal. Enfim, pessoal, então, por que nós estudamos os nomes de Deus? Porque, através dos nomes, nós descobrimos ou conhecemos um pouco melhor quem Deus é. Tá? Não é conhecimento inútil, tem uma utilidade. Trindade é extremamente importante, porque tem muitos ensinos errados a respeito disso. Felipe, eu já deixo você falar, tá, Luiz? E os atributos, nós pretendo falar com vocês na aula que vem, a respeito dos atributos. Também evidenciam aspectos de quem Deus é, e também nos auxiliam a compreender como Deus cuida de nós. Tá bom? Então, aí nós estamos vendo um pouquinho sobre quem Deus é. Confissão de Westminster, recomendo muito, e eu vou mandar para vocês as definições de Deus em outras confissões, tá? Irmãos, leiam o livro, leiam as aulas, tá? Muito importante. Se alguém, não vou perguntar para você responder agora, tá? Se alguém ainda não pegou o livro, por favor, passe na igreja e pegue. Esse pessoal que está entrando novo, né? Teve muita gente que entrou nessas últimas 2 semanas. A gente vai conversando e a gente vai se acertando aí com relação a isso. Hoje entrou 2, né? Aí o Felipe com 2 P's e o Carlos Henrique, que é o outro Carlos. Nós temos agora 2 Felipes e 2 Carlos. Então nós vamos aí conversando, tá bom? Também entrou semana passada a cunhada da Lohane e a amiga da Lohane, que agora eu esqueci o nome delas, mas eu lembro, daqui a pouco eu leio lá e lembro. Então, nós vamos nos conversando, Jussiara, né? E tem mais um. A Jussiara está ali, estou vendo ela, inclusive, aqui na minha tela. E tem a cunhada da Lohane também. Mas, enfim, nós vamos nos conversando aí. Leia o livro, leia os PowerPoints que eu mando para vocês. Irmão, vocês vão gastar 5 minutos para fazer isso. Faça, por favor. É para ajudar vocês, tá? E vai completar o conhecimento de vocês aí.
Se vocês não pegaram a letra da música, entra lá agora no bate-papo, veja lá qual é o nome da música, melhor dizendo. Aí vocês podem ouvir essa música durante a semana, ou hoje mesmo, né? Por aí para ouvir um pouco dessa música. E fala, ajuda você a guardar alguns dos nomes de Deus. Tem até nome ali que eu não mencionei aqui. Eu só usei aqueles que ele tem aqui na revista. Que mais? Qualquer dúvida, entre em contato conosco durante a semana. Fala, Luiz. Diz aí, meu irmão. Oi, Diogo. Só queria fazer um comentário que eu acho legal quando a gente está estudando sobre isso, é que sempre que eu tenho alguma conversa, né, com alguém falando a respeito de Deus ou religião, assim, de alguém que não é cristão ou, enfim, só simpatiza assim, um pouco a fé cristã, é que eu pergunto, né, quem é Deus para você? E aí eles passam uma interpretação que eles mesmos têm de Deus. E é engraçado porque é muito complicado a gente aceitar isso, porque nós somos criatura, né? A partir do momento que a gente fala Deus é tal coisa, a gente limita ao nosso entendimento aquilo que Deus é para a gente. Então a gente não pode escolher como Deus é. Eu não posso falar que para mim Deus é uma energia ou para mim Deus é assim uma coisa que está fora do mundo, mas assim o que acontecia com os gnósticos, né, outras coisas que assim é um Deus que não intervém, né, na Terra, como é que é uma maquininha de relógio, né? Esqueci agora qual que é o termo. Mas é que só deixou a Terra funcionando e acabou e tal. A gente chama de deísmo, né? O deísmo. Isso. Deus deu corda no relógio e deixou ele se vira. Isso, exatamente. Então, assim, a partir do momento que a gente não pode escolher como Deus é ou definir Deus, como que a gente aceita isso, né? Simples, a forma como ele mesmo se revelou a nós. Então, eu acho isso legal porque é diferente de muitas religiões no mundo, né? Em que a gente não escolheu como Deus é ou falar, vamos chegar num consenso e fechar como Deus é pra gente. E aí ele se apresenta na forma de sol, na forma de energia, na forma de universo, na forma de destino, futuro. Não, a gente não pode fazer isso, nós somos criatura, né? Então a gente reconhece Deus da forma que ele mesmo se revelou a nós, que é a forma como ele mesmo fala que ele é. Então acho que isso é uma diferença muito importante para a gente pensar. Verdade, muito boa observação, Luiz. É aquilo que nós vimos no comecinho da aula, né? Não adianta eu falar, por exemplo, assim, o Luiz, para mim, a visão que eu tenho do Luiz, para mim, é que ele é um corintiano. E o Luiz fala, não, mas eu torço... É corintiano ou Luiz? Não, então, eu já errei. Então não adianta o que eu penso não interessa. O que interessa é o que Deus é. E a gente só pode... eu vi uma vez a pessoa falando, não, mas olha... foi uma pessoa, não, foi um aluno meu, falou, professor... você acha que Deus criou outros seres e esses seres ajudaram ele a fazer o mundo? Eu falei, não. Ele falou, não, mas olha, pensa só. Mas ele precisaria disso. Eu falei assim, mas baseado no que você está falando isso, meu filho? É uma crença sua? Não, é porque eu acho que coisas na Bíblia que não estão reveladas. Eu falei, se não está revelado, de onde você tirou essa ideia? Aí ele falou, não, eu pensei. Eu falei, então é a impressão que você tem. Se você crê no Deus cristão, você não pode acreditar nisso. Porque isso não está lá, ele não diz isso. Nenhum lugar diz, ninguém disse isso. Você que está inventando. É lógico que existem outras pessoas que disseram, mas elas inventaram, elas tiraram da cabeça delas. Entendeu? Eu acho que Deus não seria suficiente para criar o universo. Tá, mas você está tirando isso de onde? Não, eu que acho. Então, meu filho, isso é o que você acha. Você está contendo Deus. Você não está vendo aquilo que Deus é, e aquilo que Deus é aquilo que ele revela de si. Né? E a gente não consegue abranger Deus na sua magnitude, mas o que a gente consegue compreender de Deus é aquilo que ele revelou para nós, é aquilo que o Luiz Felipe acabou de falar aí, tá bom? É aquilo que ele revelou. Então, a gente consegue ter um vislumbre através dos nomes, através daquilo que a teologia nos explica, que na verdade a teologia não a teologia o estudo, mas aquilo que a Bíblia fala e a teologia estuda, né? E através dos seus atributos, né, que nós encontramos na palavra de Deus. É assim que nós entendemos quem Deus é. Tá bom? É isso mesmo, muito boa a observação aí. Mais alguma coisa, irmãos? Se não, Deus abençoe o André, o outro André, a Helena, a Célia, o Lucas, a Tuane, eu acho que o esposo dela está aí também. Dá um joinha aí, que eu não estou vendo ele, Tuane. Está aí? É o Marcelo, né, seu esposo?
Beleza, Deus abençoe. A Fernanda tá aí, filha do Walter. A Camila, é que vocês mudam de lugar, eu estou lendo o nome, daqui a pouco o nome sobe aqui. Então a Camila está aí também. O Mauro Sergiaello, mas o Mauro Sergiaello aqui é o Guilherme. Eu estou lendo o Mauro, mas estou vendo o Guilherme. Mas é por causa do Zoom, acho que eles usaram o Zoom para transmitir de manhã, então ainda foi isso mesmo. Fica tranquilo. O André, meu filho, a Sara, o Edenil, o Luiz Felipe, o Carlos, a Kelly, a Jussiara, o Carlos Henrique, o Carlos e o outro Carlos, né, também está aí, junto com a Kelly, o Renan, Felipe, o Felipe Novo, a Lohane está aí, Cibele, a Célia Fonseca é a mãe da Lohane, acho que o Francisco deve estar junto, e a dona Ruth também, o João Pedro está aí, a Nina. Irmão, se eu esqueci alguém, me perdoe. Às vezes vocês mudam de ordem aqui para mim, aqui, mas eu acho que eu disse o nome de todos. E a esposa do Lucas também. É que ela está junto com ele ali, eu estou lendo só os nomes. A esposa do Lucas, que eu esqueci o nome dela. Lucas, me perdoe aí, tá bom? Deus abençoe. Mas Diogo. Oi. Diogo, tem também a Célia e o Marcelo. Opa, Marcelo, Deus abençoe. Juscelia, como é que... Tuane, como é que é o nome do seu marido mesmo? É Marcos. É Marcos. Desculpa, Marcos. Marcelo é a esposa da Célia. Pessoal, vai devagar que eu tô com vocês agora. Vai levar um tempinho para eu guardar todos esses nomes aí. Na segunda vez já, hein, Diogo? Quando tá escrito aqui, ainda vai. Ajuda. Eu também tá aqui. A Priscila tá aqui também, tá bom? Aqui, ó. Dá a cara aí. Minha esposa. Um abraço, irmãos. Deus abençoe. Um ótimo domingo. À noite eu envio o link lá no grupo. Felipe e Carlos Henrique, vocês estão com contato com o pastor, eu vou colocar o pastor como administrador do grupo lá e depois ele vai conversando com vocês vão se acertando se vocês quiserem participar do grupo lá do Catecúmeno, tá bom? Um abraço a todos, um ótimo domingo. Luiz Felipe, eu gravei a aula, tá? Para Caroline. E aí eu vou subir no YouTube hoje e aí depois eu envio o link para ela, tá bom? Um abraço, irmão. Obrigado. Até mais, Deus abençoe. Um abraço, pessoal. Bom domingo. Falou, irmãos. Deus abençoe. Até mais, gente.